Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, tá? E no vídeo de hoje, bora dar uma olhadinha aí no relatório gerencial do RBVA. Então ontem eu gravei um vídeo sobre um fato relevante que saiu. Esse fato relevante já está sendo tratado aqui nesse relatório, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, tudo que rolou. E sem mais, bora seguir aqui para análise o que rolou nesse mês. Então a gente vê aí que o RBVA é um fundo antigo aí, de 2012, né? Tem um patrimônio líquido aí de 1.600 bi, né? Aqui a gente vê alguns números, então 83 imóveis, 17 inquilinos, uma vacância aí de 4,8%, tem distribuído 9 centavos por cota. A gente já viu o patrimônio, né? Bora seguir aqui. Que ele traz sobre o desempenho do mês. Então, ele tem gerado aí 8 centavos e tem pagado 9 centavos por cota, né? Então, o recorrente dele são esses 8 centavos aqui. E esses 9 centavos que ele paga aí é por conta de não recorrente de venda de imóvel que ele vem fazendo, né? Aqui ele traz uma atualização sobre o fato relevante que ele soltou, né? De um imóvel que ele vendeu. Então assim, galera, como eu gravei um vídeo sobre o fato relevante, eu vou deixar aqui nos cards, tá? E aqui eu vou passar batido só pra gente não perder muito tempo. Aqui ele traz algumas atualizações, que no caso, dessa vez, é sobre a loja do Porto Belo que ele está construindo, né? Então aqui ele traz que atingiu aí um percentual de 31%, sendo que estava previsto para fazer 26%. Então, assim, tá indo um pouco mais rápido que o normal, né? Então, talvez vão entregar aí com uma certa antecedência. E o principal de tudo, né, é que ele fala que nesse mês de abril o fundo não realizou nenhum aporte aqui. Então, a gente vê como é que estava, como é que está o avanço, né? E ele fala que agora já está iniciando a construção da estrutura. Então a gente vai ver que vai ir bem rápido, né? E aqui embaixo a gente consegue ver um gráfico. Essa linha aqui, essa linha daqui é o que estava planejado e essa linha é o que está sendo realizado. Então a gente está vendo que ela está um pouco adiantada, né? E a gente vem para a mensagem do gestor. Ele fala um pouco ainda sobre esse imóvel, né? Quando ele estiver pronto, o imóvel terá aí aproximadamente 1.850 metros quadrados. Ele fica na Avenida Gabriel Monteiro da Silva, uma das ruas mais nobres de São Paulo, né? Que é rua de imóveis de varejos que são focados no setor de casa e construção de alto padrão, né? Fica ali próximo da Avenida Europa, Avenida Brasil, Rebouças, Avenida Brigadeiro Faria Lima. Então, assim, quem mora em São Paulo sabe que essa região é uma região bem prime ali de São Paulo, né? E aqui ele fala também que o contrato de locação do Porto Belo, né, vai ser um contrato atípico de 20 anos, com multa contratual igual ao fluxo de aluguel. Então, simples. Se rescindir o contrato, tem que pagar o aluguel inteiro, os meses restantes inteiros, e não tem mais conversa, né? Sobre o desdobramento de cotas, a gente também falou no fato relevante, então vou passar batido, tá? E aqui ele traz uma projeção de resultados e do guidance de distribuição, né? Então, como a gente viu, ele tem gerado aí 8 centavos, tá pagando 9 centavos, e ele fala que o fundo vai manter aí a distribuição mensal nos 9 centavos, né, até o final desse semestre aqui. Aí no próximo semestre, a gente vai ver, ele vai divulgar um novo guidance e vamos ver como que vai ficar, né? Que a gente vem para DRE dele, então a gente vê aqui que ele tem gerado aí 14 milhões, quase 15, então bem parecido com os meses anteriores, abatendo aqui as despesas dele e tudo mais, né? A gente vê que ele gera 12 milhões e 300, paga 14, então trazendo para a cota gera 8, paga 9. E aqui a gente vê que nesse semestre, né, ele gerou 50 milhões e entregou 56, ou seja, está entregando resultado não recorrente, que é dessas vendas aí, dessas vendas que ele vem fazendo aí, né, dessa descontinuação aí de imóveis, dessa transformação, né? Para quem não sabe, ele era um fundo de agência, agora ele está trazendo um fundo de renda urbana, então ele vai mudando aí, vai vendendo algumas
algumas agências e trabalhando aí, né? Enfim, voltando aqui pro relatório. Então a gente vê aqui um detalhamento do balanço, né? Composição do patrimônio. Então a gente vê que de imóveis aí ele tem 1 bi e 800 milhões. Tem um pouquinho alocado em fundo imobiliário, quase nada de caixa e mais 55 milhões aqui de valores a receber. Ele não detalha muito o que é desses valores a receber, ele só deixa uma notinha aqui embaixo. Valores a receber contemplam contas e resultados de aluguel de imóveis e venda de imóveis. Aí assim, isso aqui seria muito bom a gente saber exatamente o que é o que, por conta do seguinte: o aluguel de imóveis ele vai para distribuição e a venda de imóveis ele vem para o caixa do fundo, né? Uma parte ao lucro que tiver vai para a distribuição também e a outra parte volta para o caixa do fundo. E aí ele não detalha nada, então aqui a gente não sabe. E se atentem aqui nesse caixa dele aqui de somente 9 milhões, né? Porque lá embaixo a gente vai ver mais uma partezinha ali da alavancagem dele que me preocupou um pouco, né? Então aqui a gente vê o resumo geral, que é basicamente a mesma coisa que tem aqui no gráfico, né? Quase 2 bi aí de ativo total. Tem um passivo aqui, né? E aí fica esse valor aqui de patrimônio líquido, 1 bilhão e 600 milhões, o que dá aí 10,65 por cota. Aqui a gente vem para o número de cotistas aqui, e a gente vê aí que tem aumentado aí desde começo do ano para cá. E agora que ele virou base 10, a tendência é continuar aumentando também, né? E a gente dá uma olhadinha no portfólio do fundo, então 82 alocações em imóveis de varejo e varejo AAA, que a gente vê a alocação dos recursos, então a maior parte está em imóveis. Ainda tem essa partezinha aqui de aluguéis a receber, e a gente fica, o que é isso? A Rio Bravo poderia trazer um pouquinho melhor aí essa situação, né? Alocação estratégica, enfim. E aqui a gente vê quais são essas alocações, né? Então, tem esses fundos imobiliários aqui, além de uma participação no Shopping Iguatemi, lá da Faria Lima, né? Aqui ele traz um destaquezinho para as lojas AAA dele. Então, a gente vê aqui que o portfólio de aproximadamente 360 milhões, o que dá aí quase 18% do PL. Então, a gente vê aqui as lojas, né? Então, aqui é o Shopping Iguatemi, aquela participação que ele tem. Porto Belo, a loja que ele está construindo. E aí tem aqui cliente como Pão de Açúcar, Renner, Centauro, Edifício Olivetti, Santander. Aqui a gente dá uma olhadinha em receita por indexador. Então a maior parte aqui IPCA, tem um pouquinho também IGPM. A gente aqui vê a receita por região. O grosso está no Sudeste, né? Então a gente vê aqui, ó, é uma boa parte aqui mesmo no Sudeste, mas a gente vê que tem em outros estados do Brasil também, né? Aqui, nessa parte de receita por locatário, eu acho que o estagiário esqueceu de atualizar aqui. Porque no fato relevante, ele fala que muda, né? Que a Caixa deixou de ser o principal e passou a ser a Cogna. Isso aqui é Cogna, não dá para enxergar direito, mas é Cogna, né? E tá abaixo de 25%. E aí tem o Santander aqui também. Aqui a gente vê na receita por tipo de contrato. Também esqueceu de mudar aqui a cor, né? Temos contratos atípicos e típicos. E aqui o vencimento dos contratos, né? Então tem bastante aí em 2029 e tem bastante também em 2032. O restante tá bem tranquilo, né? Aqui a gente passa, pode passar. Aqui, essa parte que eu quero trazer aqui um detalhezinho para vocês, levantar aqui umas perguntas, né? Que é o seguinte, a gente vê a alavancagem dele, né? Todo o cronograma de amortização. Então a gente vê aqui quais são as operações. Aquisição de imóveis Tatuapé, Guarulhos e São José dos Campos, imóvel de Santo André e São Bernardo dos Campos, né? São CRIs que ele tem que pagar. As taxas são taxas bem ok. São dívidas baratas para o que está saindo hoje, né?
pagamento mensal delas, e aqui a gente vê um por um. Então é o CRI do próprio RBVA, que é de 175 milhões, e mais 2 CRI do RBED, um de 12 milhões e meio e outro de 22,5. Esses CRIs, eles vieram com a incorporação do RBED aqui, né? Então incorporou o RBED e vieram essas duas dívidas aqui também, né? Que dá uma alavancagem aí de 10,48. Aqui a gente dá uma olhadinha no cronograma de amortização, e a gente vê que para 2025 ele tem 30 milhões para pagar. Isso sem contar os desembolsos que ele tem que fazer para a construção da loja, né? E não sei se vocês lembram, mas vamos voltar aqui no caixa que o fundo tem. Um caixa de 10 milhões. E aí a gente sabe que ele vem vendendo imóveis, sempre volta um dinheiro para dentro do fundo, né? Mas assim, a gente tem até o final de 2025 aí, tem praticamente, digamos que, somente 6 meses. Vai ter que vender às pressas, quando que vai receber esses valores aqui, e quando receber, o que é de aluguel e o que é de venda. A gente precisa saber essas informações para ter uma ideia se vai ter dinheiro para bancar essa alavancagem desse ano, né? Pelo menos essa parte dessa dívida desse ano, porque no decorrer dos anos ainda tem mais. Então fica essa questão aqui, né? A gente vê também que ele tem uma posição até grandezinha aqui em fundo imobiliário, que passava um régua ali, mas talvez esteja até abaixo, né? Tá com prejuízo, não sei se vai se desfazer. Então assim, Rio Bravo poderia trazer uma explicação melhor desse valor aqui a receber, né? Porque ele trazendo aqui um cronograma de quando vai receber, com os meses, tudo certinho, a gente já consegue fazer o casamento com o passivo do fundo, né? Para ver se vai ter dinheiro aí para sobreviver esse ano de 2025. Então assim, a gente vê que é uma dívida ok, né? Somente 10% de alavancagem que ele tem. Esse ano ele só tem para pagar 30 milhões, mas como a gente pode ver ali no caixa, né? Só tem 10 milhões. E detalhe também, mais um detalhe que eu esqueci de trazer para vocês é o seguinte, ele tem esse caixa de 10 milhões, cadê? Ué, cadê? Perdi aqui. Não, tá mais para cima. Então, ele tem esse caixa aqui de 9 milhões, não é nem 10, sendo que essa venda que ele fez, ele recebeu um pagamento à vista. Cadê o valor que ele recebeu à vista? Aqui, o imóvel foi vendido por 9 milhões. No caso, isso aqui, ele deu um lucro de 5 milhões, ou seja, 5 milhões vai ser distribuído e 4 milhões e meio volta para o fundo, né? Então, como ele já recebeu isso aqui, esses 4 milhões e meio já está aqui dentro, ou seja, ele tinha 4 milhões somente de caixa. Então, assim, ele tem uma obra que está em construção, que ele está fazendo desembolsos, tem essa parcela aqui de CRI para pagar até o final desse ano aí de 30 milhões. Então, tipo, a gente precisava saber mais informações aqui, né, dona Rio Bravo? Então, poderia deixar um pouco mais claro aqui pra gente, trazer um pouco mais de transparência, né? No demais é isso, pessoal. Então, o fundo muito bom, vem fazendo aí vários desinvestimentos, né, uma reciclagem de portfólio, então tá gerando muito valor para o cotista. Só que essas questõezinhas aqui é bem coisa típica da Rio Bravo, né? Então vamos esperar aí, vamos dar uma olhadinha como que vem o próximo relatório para ver se eles vão explicar isso aí direitinho. E é isso. Então, obrigado, pessoal. Quem tiver qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, dá o like aí no vídeo. E se gostou mais ainda, vai lá no Instagram, @FidaQuestão e segue lá a página, viu? Valeu, pessoal. Um abraço.